Irmãos amados e amados do Senhor, vamos fazer um pequeno estudo sobre a igreja. Como deveria ter sido a igreja, que somos nós, não é parede, né? O próprio Filho de Deus, quando esteve aqui na terra em carne, ele entrou somente 2 vezes no templo. 2 vezes. Uma quando ele leu Isaías e a outra ali quando ele bateu, né? Chicoteou aquele povo ali, porque estava fazendo, então, da casa de oração, casa de comércio. Porque ele, como Raboni, mestre dos mestres, ele ensinava a palavra fora do templo, porque é um meio de evangelizar. Quem está dentro já está evangelizado, então já tem a palavra, o conhecimento. Então ele ensinava de fora. E é realmente o que também a gente faz muito, né? Muitos fazem. Tem aqueles que cuidam daquele rebanho ali dentro, e tem os que vai buscar os de fora para trazer para dentro, né? Então, em Atos 2 registra como essa igreja deveria ter sido. Como deveria ter sido a igreja durante esses 2000 anos, que seria a verdadeira forma de ser uma igreja, uma noiva que espera ataviada para o casamento. Atos 2, do 42 ao 47, diz assim a palavra do nosso Deus. A união dos cristãos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que palavra, glória a Deus, aleluia. Maravilhosa essa palavra. Paulo, né? Paulo, com certeza Paulo foi Pedro que nos ensinou isso. Como sermos uma igreja, o sermão de Pedro. Como sermos uma igreja. Vendiam, aí a gente tem a história de Safira, com o esposo dela, que foram levados mortos ali porque vendeu a casa por um preço e disse outro preço. E vende se quiser, e participa se quiser. Mas como eles mentiram, foram mortos ali. Porque ocultaram, não foi uma obra, né, do Espírito Santo na vida deles. E o Espírito Santo havia acabado de descer sobre eles. E hoje? Hoje fica até difícil de falar o que está acontecendo tem 2000 anos. O que é que sucedeu com esse partido pão e dividir
tudo em comum para o bem de todos. Muito complicado porque a palavra de Deus então nos ensina assim. E hoje o que a gente vê é que não recebemos nem os irmãos de forma adequada nas nossas casas. É muito complicado. Mas, assim, a palavra de Deus nos ensina. Essa seria a verdadeira igreja. Pois é, não dízimos e ofertas para si próprio. É uma coisa que nem existe mais, porque não existe tribo de Levi mais, né? Não existe mais o Israel nação para ser devolvido dízimos e ofertas para uma tribo que cuidava de todas as outras na área espiritual. Mas hoje existem pessoas que trabalham para o Senhor, fazem a obra e merecem sim, como o apóstolo Paulo ensina, merecem pagamento dado com amor. Mas é muito diferente a situação, muito diferente, porque Paulo trabalhava para se sustentar e assim ele também ensinou quando ele foi mandado a ensinar os cristãos daquela época. E o que vale para hoje, claro. Não é? Então, em Atos 5:12, diz assim a palavra do Senhor. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Havia milagres, que hoje não existe mais. Não existe. Ananias e Safira foram mortos ali porque não devolveram, não entregaram da forma correta o que foi vendido. E hoje também não existe milagres como poderia existir. E não existe apóstolos, porque o ser apóstolo é aquele que tem todos os dons. E em Romanos, eu acredito que é Romanos 12, vai nos falar também dos dons, os dons do Espírito. Os dons do Espírito, o apóstolo ele tem todos os dons. Se vocês não verem todos os dons em um homem que se diz apóstolo, ele não é apóstolo. Ele não é apóstolo. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então não é Romanos. Eu me perdi aqui, eu vou achar. Chamado, aonde é que está os dons do Espírito? Aquele que não tem todos os dons do Espírito, ele não é apóstolo. Não é. Tem tantos aí que se intitulam apóstolos, estão longe de ser. Muito longe. Não existe termo bispo, sei lá o que, essas coisas. Isso gente, é terrível o que tem feito com a palavra do nosso Deus. Não existe. Não existe. Apóstolo, se não tem todos os dons do Espírito, não é apóstolo. Não é apóstolo. Eu vou ter que achar. Eu me perdi. Os dons do Espírito, os dons.
Olha o que está escrito aqui. Quem é apóstolo? Acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito, fé. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E muitos têm fingido ser profeta, têm fingido falar línguas estranhas, e ainda é ensinado que não se deve falar em línguas estranhas se não haver um intérprete, ou interprete a pessoa mesma. A confusão está feita, tem sido feita, tem permanecido, e não é de Deus. Então, o apóstolo ele tem todos esses dons. Se ele não tiver todos esses dons, ele não é apóstolo. Não é. Aí, como parte do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, para se formar uma igreja, uma noiva completa, cada um de nós temos os dons. Todos têm dom. Os dons estão aí. Sabedoria, interpretação, conhecimento, discernimento, falar em línguas, profecia, amor. Amor é o dom maior, né? Se eu não fizer tudo isso aqui e não tiver amor, não vale nada, não é. Não vai. É lindo essa palavra, né? Deixa para outra hora. Mas assim, de qualquer maneira, a igreja, a noiva, ela tem todas essas coisas. Em Efésios 6,18, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Orar uns pelos outros, buscar em súplica no Espírito, para todos os santos. Isso nós devemos fazer. E em Marcos 33-35, a palavra de Deus vai nos falar que Jesus, ao eles falaram assim, sua mãe, suas irmãs, ele disse assim, a mãe e os irmãos de Jesus. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Deus. Todos que fizeram a vontade do Pai, do meu Pai,
Esse é minha mãe e meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor, ela nos ensina a viver e a conviver uns com os outros, a sermos de Deus, a sermos, né? A sermos do Criador, a sermos de um Deus que foi tirado do nosso conhecimento do nome dele, né? Como está escrito em Jeremias. E aí o que é que acontece? Nós temos que conhecer o nome de Deus. Ele é hebreu. Ele é hebreu. Yahshua, Jesus, ele é hebreu. E o nome dele não é Jesus. Não é. A Igreja Católica Romana, juntamente com aqueles que mataram nosso Deus, mataram o Filho de Deus que veio para nos salvar, esses mesmos tiraram o nome dele, porque é o nome que importa que sejamos salvos, ao clamar por ele seremos salvos, e é Yahshua. E é Yahshua, não é Jesus, é Yahshua, é Yahushua, que significa então Salvador. Não é simplesmente Deus. Deus não é nome. Deus não é nome. A palavra Deus maiúsculas se refere em todas as literaturas realmente o Deus de Israel, o Deus criador. Mas o nome dele, o nome mesmo é Iá. A mesma expressão de inteligência artificial, e isso não é coincidência. Não é coincidência que a pronúncia do nome dele seja a mesma pronúncia de inteligência artificial, porque nós sabemos hoje em dia o que significa inteligência artificial. E é a mesma expressão, o nome dele. E todos derivam do nome dele. Eu não sei, Matitiá, Mateus, né? E Aronan é João. E por aí vai. Tiraram toda a pronúncia do nome de Deus, porque está escrito, Deus mandou que colocasse o nome dele em todos os profetas, os quais, olha o que é que eles fizeram, era profecia, os quais cuidam fazer com que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Pois é, vamos reaver. Deus tem nos mostrado e falado o nome dele. Não é coincidência que é a mesma pronúncia de inteligência artificial. Não se engane e não deixe enganar. Jesus é um nome nem derivado de grego, é o nome da Igreja Católica Romana, que não tem nada a ver com os apóstolos, nada a ver. A Igreja Católica Romana, ela não tem o nosso Deus, ela não tem Iá, ela não tem Yahshua, ela não tem Yahushua, Hamashia. Tiraram, e é o nome que importa, o qual nós sejamos salvos. Naquela hora que está para vir, é Yahshua, Yahushua que nós devemos clamar. Yahushua, a prova está aqui, ó. Cuidaram de fazer com que meu povo esqueça do meu nome. A palavra Deus, ela não é nome. Todos os deuses, ao se referir a qualquer um outro deus pagão, fala Deus. Deus fulano, Deus cicrano. Mas é com letra minúscula. Aí eles colocam uma letra maiúscula na palavra Deus, mas isso ainda não significa o nome. Ele é Deus. Tudo foi criado e feito, formado, derivado da língua hebraica, das letras do alfabeto hebraico. O que é maravilhoso, porque cada letra do alfabeto hebraico tem um significado de criação. Por que
Satanás e os filhos dele no mundo fazem de tudo até hoje para destruir Israel, os judeus. Por causa disso, são e é. Então, o nome não é Jesus. Por mais de 30 anos eu disse Jesus porque eu não sabia. Mas é Yahusha, é Yahushua, que vem então, Shua, Salvador. Vamos rever isso aí também. Vamos rever o conceito dos nomes, vamos rever o conceito de igreja, porque o milênio está chegando, o milênio está às portas. E importa a gente saber que vai ser assim no milênio, vai ser maravilhoso. Claro, imagina. O rei dos reis, Yahusha, vindo a reinar 1000 anos, porque ele é descendente de Davi, ele é rei dos reis, ele será rei dos reis, ele é rei dos reis, e ele vai vir reinar. Satanás tem usado os filhos dele para pregoar que não haverá milênio e nem arrebatamento. Eu creio, e o arrebatamento vai participar dele, é quem crê que será arrebatado. É para os que creem no arrebatamento. Não quer dizer, e eles têm detonado isso, têm feito doutrina ensinando que não vai haver o arrebatamento. Pois Deus promete tirar. Deus vai tirar sim. Vai tirar, e eu não sei se eu sei, mas eu creio no arrebatamento. Eu posso até ser arrebatada porque eu creio. Mas se eu não for, algum motivo talvez Deus terá de me deixar por aqui. Entendeu? Porque vamos precisar, vai ter muita gente que vai precisar de ouvir palavras de fé. O anticristo vai reinar através da IA, inteligência artificial, né? Porque ele não é todo poderoso, ele não vai alcançar todo mundo inteiro. Não vai, ele não tem, mas não subestimando o inimigo, mas ele não é onisciente, onipotente, onipresente, ele nunca vai ser. E ele precisa da IA, inteligência artificial. Então, e aí a gente não sabe dos mistérios de Deus, mas vamos confiar sim, vai haver um arrebatamento sim. Deus vai tirar, eu não sei, né? Eu não sei quem Deus vai tirar, mas Deus vai tirar. Ele promete. Ele tirou e ele vai tirar. E ele fala claramente na palavra dele. Clamar o nome que importa ser salvo. É Yahusha. Ou Yahushua, que vem Salvador. Né? Que Deus nos abençoe. Que os irmãos possam verificar. Vamos obter o conhecimento da palavra de Deus, que é a própria palavra de Deus que fala. Jeremias 23, versículo 27. Lê tudo, vamos ler a Bíblia, vamos a cada dia estudar e ler partes que vai nos fazer entender as misericórdias de Deus e os milagres que Deus fará, que a gente não tem noção. Que milagre vai acontecer? Mas Yahushua Hamashia, ele não vai reinar só com mortos. Ele não vai reinar só com o povo que foi arrebatado, e o povo dele, os salvos que virão, não. Claro que não. Que reino seria isso? Não faz sentido nenhum. Porque eu creio que ele é rei dos reis. Eu creio, e nós veremos isso em um outro estudo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Como diz o apóstolo Paulo, que me perdoe e me abençoe, como diz o outro, mais do que a todos, porque o apóstolo Paulo fala uma palavra muito, assim, que nos faz refletir. Ele diz que ele é pior do que todos. Não lembrando do tempo que ele era Saulo, mas porque ele sabe o que é o pecado. Que Deus nos perdoe, nos abençoe e realmente manifesta o poder dele de Salvador nas nossas vidas.